Ramon reforça o Vasco domingo contra o Bragantino. Treinador estará liberado e já vem pensando realmente em mudanças de peças e até mesmo em planejamento de jogo para que o Vasco volte a vencer e tente jogar um bom futebol. Vamos falar sobre esse assunto, sobre contratações e sobre um outro tema que incomoda muito ao torcedor vascaíno. Quando nós vamos ter um estádio com um gramado decente e uma iluminação boa para receber nossas partidas? Que vergonha, São Januário! Por que continuamos assim? Vamos falar desse assunto já nesse vídeo. Essas e outras informações num Avenews recheado, com muita notícia, num dia de muita reflexão. Pensar em mudar, porque senão a coisa pode degringolar. Já a gente volta assim que ela me der a autorização. Vem, guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, está entrando no ar o nosso Avenews, um vídeo recheado com muitas informações depois da eliminação na Copa do Brasil, que trouxe muitas feridas que precisam ser curadas. Hoje um dia de pouco papo, pouca informação, as pessoas não atendendo o telefone, principalmente no departamento de futebol. Mas uma notícia importante: o técnico Ramon Menezes estará à beira do campo domingo, na partida contra o Bragantino. Ramon Menezes já estará completando 10 dias no próximo sábado. Mas o Vasco tentou a liberação dele para o jogo de ontem. E baseado em quê? Em relação a um órgão de saúde americano, foi levado isso à CBF, o CDC, Center for Disease Control, Centro de Controle de Doenças. E esse órgão americano dá uma certeza de que uma pessoa que teve positivado o seu exame da Covid, se estiver assintomático, sem qualquer tipo de sintoma, mais 2 exames negativos à frente, ela estará sem a Covid, mesmo que 3 dias depois de positivado. Foi o que aconteceu com o Ramon. Na segunda ele estava sem sintomas, fez o primeiro exame, negativo. Na terça também negativo. O Vasco levou isso até a CBF e a CBF negou. Preferiu seguir o seu protocolo de 10 dias. Ramon completa 10 dias no sábado, não precisa fazer mais nenhum exame e estará à beira do campo contra o Bragantino. E Ramon Menezes realmente está muito preocupado. Sabe que precisa fazer alguma coisa diferente, que pode passar por mudanças de peça, mas principalmente por mudanças de plano de jogo, que ele tanto defende. O Vasco da Gama hoje joga num 4-3-3 clássico, variando para um 3-4-3 quando Iago Pikachu avança numa segunda linha do campo. Essa variação está trazendo um time do Vasco muito engessado, muito preso. Eu hoje conversei com algumas pessoas ligadas ao Vasco, ao futebol do Vasco, pessoas que estão ali próximas sempre, que me passaram algumas informações muito importantes, observações de papos com a comissão técnica. O Vasco, por exemplo, tem 2 laterais que hoje estão muito presos. Henrique preso a um esquema atrás e Pikachu sem ter para onde ir, porque o time fica muito parado, não consegue ninguém para dialogar no meio e tampouco à frente. Fica realmente sem opção. E hoje jogar sem laterais é um suicídio no futebol. Germancano corre muito, corre demais, quando deveria gastar apenas a energia para correr no último terço, mais próximo do gol, mais próximo da área onde ele é letal. Benítez está muito sozinho na criação. Uma pessoa chegou a me dizer hoje, ele parece o Zinho, ex-jogador da seleção, que era chamado de enceradeira, porque girava e não saía do lugar. Ontem aconteceu muito isso. Girava porque Benítez não tinha para quem dar a bola. Ele precisa de jogadores mais próximos a ele. Os extremas, no caso Vinícius, Thales, Ribamar, são muito jovens para tomar decisões. Fazem uma certa, 2, 3 erradas e estão se prejudicando porque estão jogando também solitariamente, porque não conseguem ter o apoio dos laterais, principalmente do lado esquerdo. Thales vem sofrendo demais com isso. Andrei acaba o jogo desgastado ao extremo, porque precisa fazer a marcação do segundo volante do Vasco, que é o Felipe Bastos, que não é um bom jogador, e também precisa ficar
compondo o sistema defensivo. Está muito desgastado. Thales, como falamos, muito isolado na frente, sem poder evoluir com o time, não tendo aí condição de mostrar o seu talento talvez do meio para frente, ou então não fazer sempre uma jogada individual. Quando tem a aproximação, Thales sobe de produção. Soluções? Talvez o Andrei precise de alguém para jogar do lado dele, para melhorar. Talvez o Vasco precise povoar mais o meio de campo, ter mais jogadores no meio para ter mais diálogo, mais aproximação, porque esses jogadores de meio podem chegar mais em Germancano, podem ajudar mais Martim Benítez, podem liberar o lado direito para o Iago Pikachu e de alguma forma, se o Henrique fica um pouco mais preso, também podem ajudar Thales Magno. Todo mundo estaria junto. O time do Vasco hoje está muito espaçado. Seria uma mudança quase que para um 4-3-1-2, jogando com 4 defensores, talvez um lateral não tão ofensivo, podendo ser Caio Tenório, 3 jogadores de meio de campo, como 3 volantes, mas com 2 saindo mais, até um terceiro, no caso Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos, o próprio Felipe Bastos, seriam 3 jogadores mais móveis, com obrigação de chegar à frente e marcar atrás. Benítez como esse número 1 mais livre e 2 atacantes. Seria uma forma do Vasco se defender mais, mas também ter mais participação, mais bola no meio campo. Como disse, um 4-3-1-2 com variação para 4-4-2 e quando se defender até num 4-5-1. São mudanças que o técnico Ramon Menezes está estudando fazer. E de peças da mesma forma. Carlinhos pode ganhar uma posição no meio, talvez de Felipe Bastos, porque também já se pode dizer, nos bastidores há muita dúvida em relação, agora mais do que nunca, já havia de outras pessoas, do staff, pessoas grandes inclusive no clube, muito chateadas com o desempenho de alguns atletas. Domingo, por exemplo, depois do jogo com o Curitiba, muita gente queria a saída de Iago Pikachu pela péssima atuação que teve, pelo momento infeliz do pênalti. Ontem, ninguém gostou da atuação de Felipe Bastos mais uma vez e já parece que a comissão técnica está convencida. É o que se espera. Mas nesse momento pode acontecer mudança de peça. Como eu disse, um lateral direito novo, Carlinhos no meio de campo, Marcos Júnior no meio de campo, talvez formando essa trinca, Thales Magno mantido, pode ser que não, mas é uma tendência com um pouco mais de liberdade. São mudanças, são possibilidades. Um outro jogador que também vai ganhar condição, e aí é uma informação do departamento médico, é Juninho, que pode também entrar nessa formação. É bom lembrarmos que Juninho jogou contra o Santos, fez aquele lado direito e jogou muito bem. Ajudou o Iago Pikachu e fez bom jogo. E ele volta. Teve que arrancar um dente ciso, está ok, está praticamente liberado, vai ser reavaliado. Foi hoje, amanhã deve treinar, sábado também em condição para treinar, concentração e para o jogo. Dessa forma, é um bom reforço. Aliás, por falar em departamento médico, o único jogador que não deve voltar no domingo é Ricardo Graça. Olha, a Covid pegou sério o Ricardo Graça. Ele foi um dos poucos que não ficou assintomático. Teve sintomas e realmente ficou muito debilitado, inclusive perdendo massa muscular. Ricardo Graça precisa de um tratamento melhor, precisa de uma evolução melhor e não vai estar presente no domingo. Uma outra situação que se criou uma dúvida ontem em relação a Andrei, que tomou o terceiro cartão amarelo na sequência na Copa do Brasil, ficando de fora da subsequente partida. Mas o Vasco ficou de fora. Seria cumulativo? Ele teria que cumprir no Campeonato Brasileiro? Eu fui correr atrás disso e recebi a informação através do Regulamento Geral de Competições que você vai ver e ouvir aí para que a gente possa explicar que Andrei está ok para jogar domingo. Os impedimentos automáticos referidos do caput desse artigo e no artigo 47 desse RGC, Regulamento Geral de Competições, consideram-se extintos se findada a competição ou a participação do clube em uma competição de caráter eliminatório. Com Andrei, ok. Juninho em possibilidade de voltar. E essas possibilidades de mudança não dá para arriscar um time do Vasco. Certo mesmo, Fernando Miguel, Miranda e Castan atrás. Andrei, Martim Benítez no meio, Germancano na frente,
com boa possibilidade até da manutenção do Tales. No restante, são posições que estão sendo discutidas e que podem ser mudadas para essa partida. Sobre contratações, também sigilo total, ninguém falando absolutamente nada, muito disse-me-disse, muita fofoca. Volto a dizer, não vamos ficar aqui chutando nem trazendo nenhum tipo de nome. Já colocamos isso desde segunda-feira no nosso Bom Dia. O Vasco pelo menos vai fazer 2 contratações responsáveis. O presidente Alexandre Campelo confirmou isso na terça-feira na Super Rádio Tupi e realmente está bem próximo do Vasco anunciar um lateral direito e um volante, podendo até pintar a possibilidade de mais um atacante. Mas até agora, nesse momento, não temos nenhuma informação sobre contratações. O certo é, precisa mudar, que Ramon volte e que mude, porque do jeito que a coisa anda, tá ficando preocupante. O adversário do Vasco domingo é o Bragantino, que é uma equipe que está em 17º lugar no campeonato. São 11 jogos e 10 pontos ganhos. É o primeiro na zona de rebaixamento. São 14 gols a favor e 18 contra. O último compromisso venceu o Ceará em casa por 4-2, um ótimo resultado. Fora de casa, na rodada anterior, perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. No finalzinho, fez um jogo muito duro, o que realmente traz uma perspectiva de uma partida difícil para o Vasco domingo em São Januário. O técnico do Bragantino é Maurício Barbieri, que já foi treinador do rival, do Goiás e outras equipes. Raul, jogador que foi do Vasco da Gama, está liberado, ele pode jogar tranquilamente. Não há nenhum acordo que não enfrente o Vasco, não, muito pelo contrário, ele deve estar em campo. Destaques do Bragantino, os 3 jogadores da frente, tanto Arthur pela direita, jogador muito rápido de perna esquerda, que jogou no Palmeiras e no Bahia, o centroavante Alejandro, que veio do Atlético Mineiro, e Claudinho Meia. É um time difícil que o Vasco vai ter que enfrentar. Mas o Vasco tem tido também um outro grande adversário em São Januário, o seu gramado. Olha que gramado ruim, que coisa feia. Além disso, nós vamos falar sobre ele também. O gramado é ruim, mas a iluminação tem estado pavorosa. Ontem parecia luz de boate. A gente foi atrás de esclarecimentos, porque essa história do gramado é uma piada. Eu fui atrás do VP de Patrimônio, André Afonso, cobrar dele, saber até quando nós vamos ver outros estádios, até menores, como por exemplo o estádio lá do Goiás, que é um estádio pequeno, mas acanhado, com um gramado sensacional, e São Januário com aquele gramado de ontem. É claro que o time do Vasco voltou a treinar em São Januário. Com a chuva torrencial que caiu no Rio de Janeiro nos últimos dias, o gramado ficou muito castigado. Mas hoje o André Afonso me parecia um pouco mais chateado com a questão. E realmente vai me confirmar nesse áudio que vem cobrando da Greenleaf, que a Greenleaf abra o olho, a cobrança é muito forte, para que ela possa já, urgente, fazer o gramado de São Januário estar bom. É muito disse-me-disse, muita maquiagem e nada do gramado andar. Vamos ouvir então o VP de Patrimônio do Vasco, André Afonso, falando sobre esse vergonhoso momento do gramado de São Januário. Boa noite, Flávio. Boa noite para todo mundo aí do canal. Saudações vascaínas. Você me perguntou do gramado de São Januário. A gente tem feito cobranças duras na Greenleaf, tá? Tivemos uma reunião tem mais ou menos uns 10 dias para que tomassem providências mais enérgicas, né? O aspecto visual não melhorou, mas algumas coisas, algumas áreas do gramado já melhoraram, foram substituídas algumas partes da grama, principalmente pequenas áreas, pênaltis, que são as partes que sofrem mais, mas ainda está longe de ficar bom. Mas a gente tem um compromisso deles que depois da mudança para o CT, a gente vai conseguir ter uma melhora mais substancial nas condições do gramado de São Januário. Essa mudança a gente está prevendo agora para dia 8, que vai ter uma janela aí, o futebol viajando, a gente tem que fazer essa logística toda num período de viagem, né, porque o futebol está usando os equipamentos e eles vão lá para o CT do Almirante. Então com essa mudança, está prevista para o dia 8, para uso definitivo do CT do Almirante. O compromisso da Greenleaf é que o gramado fique 100%. A gente tem a favor também. É bom frisar que as condições climáticas melhoram, né? Porque você sai do inverno, você passa a ter mais chuva e insolação, isso ajuda a grama, mas a cobrança não para, estamos cobrando sempre, que são os caras que entendem gramado, são os responsáveis, então eles têm que dar a solução e tem um compromisso deles, depois dessa nossa reunião, que agora para o início de outubro o gramado vai estar 100%. Com essa melhora substancial.
Vamos esperar, hein? Até início de outubro a promessa é essa, com 2 jogos fora, Atlético Mineiro e Bahia, os jogadores indo para o CT a princípio treinar, que é um assunto que a gente vai falar agora. Os jogadores têm aí a certeza de que na volta, quando forem jogar em São Januário, o gramado vai estar minimamente bom. E nós estaremos aqui cobrando. E aí a dúvida em relação à questão de sair de São Januário para treinar no CT. Como é que está esse momento, essa situação de treinar no CT? Está tudo pronto? Você está vendo aí imagens dos gramados dos 2 campos do nosso CT. São imagens de hoje, de como está a condição do gramado para a gente poder ter a certeza que o time vai para lá. Eu fui ouvir o Pedro Seixas, o VP de Obras e Engenharia do Vasco, que vai nos falar exatamente sobre como hoje está a condição para que o time profissional possa ir para o centro de treinamentos, aliviando o gramado de São Januário e indo treinar no nosso CT. Grande Flávio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Falando da mudança para o CT, a programação, a gente está trabalhando nisso junto já com o departamento de futebol. O CT já está liberado para recebê-los, já está em condições de receber todos os equipamentos e começar a funcionar. Só que para fazer essa mudança, a gente precisa... Eles estão planejando essa mudança considerando o calendário de jogos e a agenda de treinos. Porque quando a gente desloca esses equipamentos, é que nem uma mudança de casa, né? A gente fica... você vai ficar 1 ou 2 dias não operacional. E isso não pode impactar na rotina de treinos do futebol profissional. Então, muito provavelmente isso deve acontecer. A gente está trabalhando para que aconteça. Daqui a acho que 2 semanas, a gente tem um jogo fora. É uma semana que a gente tem um jogo fora, se não me engano, contra o Atlético Mineiro, no final de semana, e depois no meio da semana a gente joga contra o Bahia fora também. É a semana de 4 de outubro. Então, muito provavelmente vai ser nessa janela que a gente vai aproveitar para fazer a mudança. E aí, então, portanto, lá para o dia 7, 8 de outubro é o que a gente está prevendo, a princípio, de ter o futebol profissional treinando lá no CT novo. Enquanto isso, o que a turma tem feito, inclusive do futebol, tem acompanhado muito de perto o trabalho de preparação do gramado. O gramado já foi plantado, mas a gente está tendo um cuidado redobrado para que quando comece a treinar ele esteja já, se possível, nas condições ideais, 100% já preparado. É um gramado novo, plantado recentemente, então ele merece cuidados nesse início. Então é isso que a gente tem procurado se concentrar no momento, dar a qualidade máxima possível para o gramado, para quando o futebol profissional chegar lá, eles poderem treinar com qualidade. O Márcio Ferreira, engenheiro responsável do CT, também fez questão de nos mandar um áudio falando sobre a obra interna, como é que está lá o dia a dia, porque não é só o campo, precisa cuidar de vestiário, fazer toda a mudança, cozinha, refeitório. Márcio Ferreira nos fala sobre como está a questão interna para receber os nossos jogadores. Fala, Flávio, tudo bem, cara? A gente tá em compasso de finalização. O gramado do campo 1 está totalmente pronto. O gramado do campo 2 fica pronto em mais 5 dias no máximo. Fechamos já o perímetro, né, o muro. Finalizamos toda a parte de estruturas modulares e tudo mais. Estamos fechando agora a ligação de incêndio, umas pinturinhas bobas daqui a colar, um telhado para ajustar um possível vazamento, instalar algumas banheiras e efetivamente fazer a mudança. Nossa previsão é a primeira semana de outubro. O profissional já está utilizando aqui, tá? Primeira semana de outubro. Dia 8 de outubro, está aí a promessa, antevéspera do jogo com o Flamengo. Nesse dia, os nossos jogadores já poderão treinar no campo do nosso CT. E aí São Januário vai estar aliviado para poder, de alguma forma, melhorar, porque do jeito que está não dá. Outra situação vexatória também é a situação da nossa iluminação. E eu volto a ouvir o Pedro Seixas, esse sim responsável direto, para saber qual a explicação, porque não dá mais. A iluminação ontem estava mais uma vez muito ruim. Pedro, o que você nos conta a respeito desse problema crônico da iluminação em São Januário? Sobre a iluminação de São Januário, a gente ainda não considera que ela esteja boa, a gente sabe que tem pontos a melhorar, tem procurado trabalhar em cima disso, mas com muitas limitações, né, infelizmente. A gente tinha programado no início do ano, estava preparado para fazer uma intervenção
uma segunda etapa da modernização, que seria instalar mais alguns projetores complementares e fazer uma refocalização. Isso estava programado para acontecer antes do início do Brasileiro, entre o final do estadual e o início do Brasileiro, e veio a pandemia e complicou esses planos. Então a gente teve que suspender essa contratação, seja por tanto pela limitação de recursos, quanto em função dos equipamentos serem importados, e essa importação foi atrapalhada. A gente já estava com um contrato em cima da mesa para assinar, já tinha feito a seleção da empresa depois de uma concorrência e teve que interromper. Então, o que a gente procurou fazer agora, enquanto estava no final ali da paralisação, antes de reiniciar o estadual e o Brasileiro, foi uma refocalização, fazer ajuste no posicionamento dos projetores que foram instalados ano passado. Isso foi feito, apresentou alguma melhora, mas ainda tem pontos que a gente precisa e deve melhorar. Então é isso que a gente vai procurar fazer ao longo desse ano, para quando tiver uma parada, assim que tiver uma parada no calendário, para que a gente possa fazer essa segunda etapa de modernização que estava prevista para acontecer antes do Brasileiro. Então isso a gente, enfim, está procurando administrar para ver de que forma consegue melhorar ainda antes de poder fazer a parada para a complementação da reforma. Bom, vamos então esperar. As cobranças estão sendo feitas e vão continuar sendo feitas. Gramado não pode ficar do jeito que está, o CT precisa ser aberto para os nossos atletas e a iluminação de boate. Não dá para o Vasco ter um estádio tão bonito, com imagens para o Brasil e para o mundo e mostrar o que a gente está mostrando. Precisa urgentemente que o estádio de São Januário, iluminação e gramado possam estar bons para a volta do Vasco, no seu primeiro compromisso, logo depois de toda essa sequência fora de casa. Aqui embaixo, no comentário, você tem o link da 1xBet. Você entra no link da 1xBet, faz o seu cadastro e faz um depósito de até R$25. 25 é o mínimo. Você printa e manda pra gente. Você não sabe o que você vai perder se não fizer isso. Você pode participar no dia 12 de outubro de um sorteio patrocinado pela 1xBet de roupas oficiais da capa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para começar, 2 camisas oficiais e uma camisa de concentração. Sim, ou até 2 camisas de concentração. A 1xBet está decidindo, mas 2 oficiais nesse sorteio. É só mandar para cá, diga também no e-mail de onde você é com o seu endereço, porque se você for de fora, você vai receber e a gente vai mandar direto para você. 1xBet, presenteando você com a capa, material exclusivo do Vasco da Gama, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O Emerson Rocha informou hoje pela manhã no Bom Dia a respeito de uma ação que o Vasco acabou perdendo na 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ação da empresa Alfaseg Vigilância e Segurança Limitada, através de uma rescisão unilateral entre as partes. A empresa contratada para prestação de serviços de segurança em partidas de futebol e basquete. A desembargadora Marília de Castro Novaes Vieira não deu refresco ao Vasco. E olha, vai penhorar era 100% das cotas televisivas, mas o jurídico do Vasco conseguiu um acordo e 30% das cotas televisivas vão ser penhoradas para pagamento desse acordo. Eu fui buscar essa informação. O que aconteceu foi o seguinte, vocês devem se lembrar daquele jogo em 2017, Vasco da Gama e Flamengo, que deu uma confusão danada em São Januário. A empresa que cuidava da segurança naquela época foi toda ela destituída, até porque precisava de uma empresa mais importante, mais pesada, para cuidar de todo o inquérito, porque aquilo ali foi para a polícia, delegacia e tudo mais. Foi contratada então a Alfaseg. A Alfaseg ficou até o início da gestão Alexandre Campelo, final da gestão Eurico Miranda. Entrou o novo vice-presidente de patrimônio do Vasco, foi indicado Luiz Gustavo Pereira. E o Luiz Gustavo Pereira trouxe uma outra empresa de confiança dele para o Vasco da Gama. E tirou a empresa Alfaseg, que ainda tinha 1 ano e meio de compromisso com o Vasco. E não deu nenhuma satisfação. Trouxe uma outra empresa, mas em maio vários vice-presidentes saíram do Vasco. E ele saiu junto. E com ele, a empresa também saiu. O Vasco contratou uma terceira empresa que está lá até hoje. No entanto, essa Alfaseg reclamou que não houve nenhum acordo para a sua saída. E entrou na justiça contra o Vasco da Gama. Eu pude saber hoje que, na verdade, o senhor Luiz Gustavo Pereira, inclusive, tem uma ação do Vasco contra ele que já foi
julgada para prestação de contas, porque havia uma dúvida danada de que essa empresa contratada pelo então VP de Patrimônio, que saiu em maio, poderia estar agindo de forma irregular dentro do Vasco, sem a prestação de contas correta, com uma dívida aí enorme em relação a impostos e tudo mais. E isso aconteceu no início da gestão Alexandre Campelo. O que aconteceu? O Vasco conseguiu botar na justiça o senhor Luiz Gustavo Pereira, processo 0023641 dígito 40. Você está vendo aí a foto do processo. E o Vasco conseguiu e está realmente com o senhor Luiz Gustavo agora fazendo a ação de exigência de prestação de contas. Ele vai ter que prestar contas para saber para onde foi tal dinheiro, para onde foi tal dinheiro, por que não tinha tal recibo. O Vasco está tentando aí um ressarcimento. Porque nessa brincadeira toda, troca dali, troca daculá, entrou um novo VP, saiu um novo VP, troca uma empresa de segurança, bota outra empresa de segurança, uma empresa de segurança de confiança do antigo VP, sabe o que aconteceu? O Vasco está pagando essa conta. É sempre assim. As pessoas não conseguem administrar direito, as pessoas legislam em causa própria e no final das contas é o Vasco que paga a conta. E tá aí, as cotas de televisão agora penhoradas em 30% por conta dessa brincadeirinha de interesses. É a situação lamentável, mais uma, que acontece dentro do nosso clube. Você já sabe da novidade da OneFootball? A OneFootball agora transmite o campeonato alemão 0800 de graça. É isso aí, você consegue ver tudo do campeonato alemão, além de notícias de todos os clubes, mas principalmente do Vasco. Você pode personalizar, baixe aqui embaixo. Você consegue, na descrição desse vídeo, baixar o link totalmente grátis da OneFootball e você consegue ver notícias do Vasco, notícias do mundo. É muito legal. Mais bonito, hein? Layout diferente. A OneFootball batendo um bolão e agora junto com você na Bundesliga. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos. E para concluir esse Avenil de hoje, mais uma vez, batendo ponto. Mais um dia sem salários. A gente está correndo atrás dessa informação. A questão da antecipação da verba da classificação da fase anterior da Copa do Brasil, o Vasco tentou junto à CBF a antecipação, mas a CBF ainda não liberou. E agora não precisa nem antecipar, porque o dinheiro vai sair no final desse mês, início do mês de outubro, os 2 milhões da cota anterior. E o Vasco entregou ontem 2 milhões e 600 para o Botafogo. Lamentável. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, do nosso querido amigo Cristiano, você que quer dar segurança à sua casa, ao seu patrimônio, é simples. É só ir aqui embaixo, ó, telefones, e-mail e site, e você vai ver boas promoções. Aquela câmera para cuidar de qualquer intruso, aquele alarme, enfim. Tudo com o Cristiano, que trabalha na maior lisura, correção e, acima de tudo, respeitando todos os protocolos de higiene, vem fazendo um ótimo trabalho. Abraços muito queridos para Leandro Fremonte, para o Cadu Martins, para o Astério Vieira, para o Guilherme Danucci, para o Gilmar Amaro, para o Ian Lima, rapaziada toda ligada no canal Atenção Vascaínos, e presta atenção, hein? Semana que vem a gente vai estar lançando, provavelmente até domingo vamos anunciar o nosso novo clube de membros. Tem mais novidade, tem mais coisa acontecendo, você vai poder participar de lives nossas, você vai poder estar junto com a gente nos nossos grupos, de repente de Telegram, quem sabe você não pode estar lá dentro, participando de sorteios. Todas as novidades a gente vai trazer no final de semana. É isso aí, turma. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o JP Escofano. À noite eu volto no Avenews e sábado tem a nossa live resenha. E no domingo, a partir de 10h15 da manhã, Vasco da Gama e Bragantino, aqui no canal Atenção Vascaínos. Às 11 horas, a bola rola. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.